E aí, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você está vendo isso aqui, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco mais, né? Aqui tá a aula 4, isso aqui é um treinamento que eu tinha feito antes. Vamos lá, ele é bem bacana, que é o seguinte: como administrar o fluxo de caixa. Como administrar então o seu fluxo de caixa, né? Tem uma frase bem famosa, né, do pessoal da finança que fala o seguinte: o caixa é rei, né? Por quê? O que essa frase quer dizer? Quer dizer o seguinte, né? Porque quando a gente fala de demonstrativos financeiros, que a gente tem lá a DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício, tem a DFC, né? Diagrama de fluxo de caixa e tem um balanço, né? Pode ser que em termos de competência, você, a sua empresa, né? Até esteja vendendo bem, né? De fato, mas e o recebimento desse dinheiro, né? Ou seja, mesmo que as vendas estejam bem em termos de faturamento, esse dinheiro precisa entrar, porque é justamente isso que vai conseguir pagar a operação. Então, como assim? Vendi um produto de 10 mil reais. Eu recebi esses 10 mil reais? Não, não recebi. Eu parcelei em 20 vezes 500 reais. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos essa lógica. Ou seja, no fim, quando você vai receber esse dinheiro, pode ser que isso impacta na operação, assim, de uma maneira brutal, sabe? Mas então, assim, por isso que aí da importância então da gente ter um fluxo de caixa, né? Muito bom, muito bem definido. E ter previsão, né? É de suma importância. Não importa o tamanho da sua empresa, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é média, não importa. Todas as empresas precisam ter, sabe? E então, como que você faz então para administrar então seu fluxo de caixa, tá? Primeiro, o que é fluxo de caixa? É uma ferramenta que controla a movimentação financeira, que são as saídas e as entradas de empresa em um período determinado. Então a gente tem que trabalhar com período, precisa ter o período, tá? Né, isso aqui é uma definição, né, como administrar o fluxo de caixa das empresas, edição 10 do Edson Cordeiro da Silva, um livro incrível, inclusive. Então, qual que é a importância então do fluxo de caixa? Já comentamos alguns, mas vamos lá. Alguns fatores que afetam então seu fluxo de caixa. Primeiro, falta de um sistema de cobrança eficiente, né? Segundo, investimentos não planejados ou inesperados. Nossa, tive que acionar um seguro. O bom é que isso aqui, ele não só, assim, eu sei que a gente está falando de empresa, mas também mescla um pouco assim do que acontece com nós como pessoa física, entende? Né? Porque assim, investimentos não planejados ou inesperados, né? A gente tem então aumentar demais o prazo de parcelamento dos clientes, como que nós dizemos, né? Sem fazer uma análise prévia do capital de giro, do quanto que a gente precisa ter então disponível para a gente conseguir arcar com a operação. Demora do giro de estoque, né? Isso aqui é para quem é vendedor de produto. Demora de giro de estoque é basicamente o seguinte: comprei o estoque, não vende o estoque, eu comprei mais do que eu devia ter compro, entendeu? Ou está sendo difícil vender o estoque, fica lá parado. Então isso afeta sim o capital de giro, o fluxo de caixa, né? Custos financeiros altos, tá? Então, pagar muitos empréstimos ou linhas de crédito de maneira frequente, o que gera então um aumento do endividamento da empresa. E empréstimo, ele é uma ferramenta assim muito poderosa, muito boa, né? Só que, né, só tem que ser usado com consciência, mas é sim muito bom, né? O que a respeito assim do empréstimo em si, o problema não é nem a questão às vezes diretamente do empréstimo, mas às vezes vamos dizer assim, o descompasso que às vezes acontece entre a quantidade de empréstimo gasto do que você tem que pagar em relação a quanto que você está vendendo, entendeu? Então é isso que tem que estar equilibrado. E falta de foco na prospecção de novos clientes. Isso também pode impactar o fluxo de caixa, entende? Esses são fatores internos, mas fatores externos, né? Inflação, diminuição das vendas em relação a alguma retração do mercado, ou aumento da concorrência. Né? A gente teve na época, quem passou por esse período se lembra, né, da pandemia, né? Que na pandemia realmente muitas empresas simplesmente assim tiveram seu faturamento reduzido em 50, 80, talvez até 100%, entendeu? Então recebia, agora não recebo mais nada. Então realmente foi um período bem complicado. É um fator externo, né? Isso também pode impactar o caixa. E inadimplência, ou seja, cliente que não está pagando,
mudança de legislação fiscal, onde aumenta alguma alíquota, alguns impostos, né? E é isso. Mas basicamente assim o seguinte, existem assim, sobre esses fatores externos, de verdade, sendo bem franco, são coisas que no fundo a gente não consegue qual o nosso nível de influência para mudar, por exemplo, se a inflação vai diminuir ou não, entende? Então, assim, é ruim ficar se preocupando de maneira demasiada, vamos dizer assim, com esses fatores externos, em termos de influência. Mas, o que, que nós podemos fazer é estruturar, por exemplo, ter um certo suporte nosso, que a empresa trabalha com o tempo, justamente para caso aconteça situações como essa, a empresa consiga suportar, esteja mais preparada e, consequentemente, o que? Diminua o impacto dessas coisas. Então, não entendi, vou dar um exemplo, né? Então, um exemplo lá da pandemia, né? Empresas que tinham, por exemplo, um caixa, certo? Ou empresas que já migravam ou estavam vendendo de maneira online, entendeu? Elas conseguiram se adaptar um pouco melhor, entendeu? Principalmente no começo. Eu sei que no final, se depois, muitas foram migrando, né? Mas assim, não estou dizendo que foi fácil, né? Não, nada disso. Estou querendo dizer é que tendo um caixa e talvez assim uma certa estrutura, já a depender do tipo de operação, isso diminui o impacto de uma mudança quando ela acontece de modo muito brusco, né? Então, por exemplo, mudança de legislação, né? Isso também, cobrança de impostos e tudo mais, tá? Então, é isso em relação aos fatores externos. Então, de modo geral, a gente trabalha aqui aonde? No fatores internos, né? Que isso aqui é uma junção não só de controle financeiro, que a gente vai trabalhar aqui na frente depois, como também o conhecimento de negócio, né, do gestor. Então, assim, é uma junção, tá? É uma união, tá bom? Gestor, dono da empresa, né, no caso. Vamos lá. Então, olha só. Fundamentos, então, que o administrador ele precisa ficar atento, então, para a gente usar bem essa ferramenta, que é essa gestão, essa ferramenta de gestão. Qual ferramenta? O fluxo de caixa, né? Conhecimento geral do caixa, levando em conta o negócio. No caso, o administrador ele precisa entender o máximo possível do seu negócio. Saber como funciona, de modo geral, a periodicidade dos pagamentos e as formas com que os clientes costumam pagar. Eu vou dar um exemplo que eu acho bem bacana, porque assim, ninguém entende melhor do que o seu próprio negócio do que o dono, entendeu? O dono sabe mais ou menos a periodicidade de quando recebe, tem uma ordem de grandeza de quais são as despesas que ele tem, entendeu? De onde que vai vir essas receitas, isso assim é incrível. Porque daí quando a gente entra assim na empresa, né, nosso objetivo assim, é trazer clareza, entendeu? Às vezes o dono ele sabe, mas fica um pouco nebuloso, às vezes não consegue organizar uma estrutura, né? E aqui um caso interessante foi uma vez que assim, a gente estava organizando, então estava olhando os relatórios da cliente, né? E aí essa cliente, ela no exemplo dela em específico, ela vendia pelo Mercado Livre, né? E aí teve uma mudança, ela estava fazendo o que eles chamam de teste de produto, né? Teste de produto lá no Mercado Livre, então basicamente é o seguinte: vou começar a vender um novo produto, né? Aí você faz um teste, você coloca algumas unidades e vê como que o seu anúncio vai reagir, quantas pessoas que vão acessar, entendeu? Se está começando a sair, certo? Aí você aumenta mais o volume. Fazendo assim também uma analogia, por exemplo, com o Google Ads. O que tem a ver com o Google Ads? Quando anuncia lá no Google Ads, o algoritmo lá, ele também faz um estudo, né, que é mais ou menos o que o Mercado Livre faz quando coloca o anúncio. Que ele vai colocando então para as pessoas que consequentemente vão tendo mais interesse naquilo. Então pode ser, por exemplo, no Google, voltando, que você coloca o anúncio durante 7 dias e ele não acha ninguém ou pouquíssimas pessoas, entendeu? Porque ele está analisando. Depois desse período de estudo, aí realmente começa a engrenar muito bom, né? Começa a engrenar bem. No Mercado Livre é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então assim, ele vai fazendo essa análise, entendeu? E aí depois as vendas vão melhorando, né? Só que nesse período, tem um período assim, que as vendas não ficam muito boas, né? Então, nesse período que aconteceu com ela, eu me lembro que assim, teve uma redução uma redução até quantitativa, considerável um pouco do faturamento, né? Eu disse, olha, a gente vamos ter que segurar um pouco, a gente consegue negociar alguma despesa? Ela falou, não, fica tranquilo, né? É assim mesmo, é normal.
E realmente chegou assim no final do mês, foi no começo do mês. Quando chegou no final do mês, foi bem interessante que realmente teve no começo, quando ela estava testando o produto, as vendas diminuíram. No final elas voltaram ao normal e na verdade teve até um pico, né? Que esse produto ele ficou bem bacana, sabe? Mas então, sim, é uma junção, entende? A gente traz a clareza, né? Ter essa clareza é muito importante. A gente vai ver um relatório aqui depois, né? Junto alinhado então com o negócio. Então une as duas, sucesso. Então, comprometimento com a sua competitividade e desempenho operacional. Isso também, escolher bem o banco, tá? Isso é muito importante a respeito de linha de crédito, de taxa de maquininha que vai usar, muito importante. Então, assim, mostrar para a direção da empresa, os demais departamentos também, a importância do fluxo de caixa, né? Explicar bem, então, o departamento de venda, o que os efeitos da liquidez, né, pode causar um impacto. E constante verificação acerca dos resultados financeiros. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, a respeito assim de caixa, fluxo de caixa, é isso que eu queria passar aqui. Então, assim, verificar resultado, isso é muito importante porque você sabe se as suas decisões estão surtindo um certo efeito, tá? E quais decisões tomar. Vamos ver agora uma forma bem bacana de você conseguir visualizar como que está a questão do seu caixa. Vamos lá? Pá, aqui. Vendas online. O que eu fiz aqui? Essa é uma estrutura, né, bem interessante. Então, basicamente aqui, ela está até aberta aqui, certo? Só isso aqui. Esses números são completamente fictícios, tá bom? Ter aqui um exemplo de uma empresa que faz venda online, né? Poderia ser outra coisa, a gente vai ver um outro exemplo de empresa que vende hambúrguer, né? Eu vou até fazer um esqueminha aqui. Isso aqui é questão de Excel, tá, galera? Só não se preocupem. Vamos lá. Isso aqui, tá? Que daí eu quero vir aqui, lá em cima. Pronto. Vamos pegar aqui. Eu vou mostrar, então, um modo mais enxuto. Esse modo aqui. Essa visualização, foca nisso aqui. Eu vou até tirar aqui, olha. Tirar aqui e vou colocar aqui. É uma forma bem didática e bastante interessante da gente conseguir visualizar então o nosso caixa. Ela tem uma estrutura parecida com uma estrutura que também é visto lá na DRE. Tem algumas diferenças, tá? A respeito desses, não, isso aqui também muda, né? Mas muda que eu digo assim, cada empresa tem a sua certa necessidade de visualizar e tem um certo plano de contas, até porque cada empresa, o negócio é diferente, entendeu? De empresa para empresa. Isso aqui, a grosso modo, é de um modo geral, tá? Que isso aqui pode ser trabalhado, que a gente faz aqui, por exemplo, no Excel, né? O que acontece aqui muito é que mesmo que muitas empresas tenham aqueles sistemas como Conta Azul, Tiny, são sistemas bons, sabe? Mas a parte de relatório, OMIE também, a parte de relatório de muitos deles não é bacana. Não é bacana mesmo, de verdade. E além disso também não é, vamos dizer assim, adaptado a cada modelo de negócio, sabe? Então cada negócio acaba que a gente acaba tendo que extrair um pouco, sabe, das informações e trabalhar de uma maneira paralela, como planilha, por exemplo. Isso aqui vem funcionando bastante. Então aqui, por exemplo, é receita, que despesa, que é igual, né, que é um menos o outro ali. Aqui também que despesa igual, aqui também é igual, seria uma soma desses valores aqui. Aqui igual, aqui igual, despesa, receita, resultado líquido aqui também igual, né? E aqui igual. Então, basicamente assim, de uma maneira bem simplificada, seria mais ou menos isso aqui que a gente trabalha, tá? Essa estrutura é uma estrutura bem bacana, né? Que assim, por exemplo, a pessoa tá, o empreendedor, você lá, sua empresa tá no zero, você não tem visualização nenhuma. Uma estrutura dessa daqui eu tenho certeza absoluta, vai te dar uma clareza fenomenal, fenomenal mesmo, tá? Então vamos ver aqui na prática então a aplicação. Por exemplo, essa empresa aqui que faz vendas online, olha como é que fez aqui, ó. Aí aqui ela tem então de receitas operacionais, ela vendeu 89 mil, tá? Aqui é o período, é porque quando ele ocultou, ele tirou aqui, fazer um xizinho aqui que aí vai
Aí. Então, olha só, em junho de 2020, lembrando, isso aqui são valores fictícios, tá? Em junho de 2024, eu tive aqui 89 mil reais em vendas, né? Eu tive, então, deduções de receitas, né? 3 mil. Então, receita operacional líquida, 86 mil, né? Depois eu tenho a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Nós vamos explorar depois, mas basicamente é uma espécie assim, é lucro bruto, tá? A grosso modo é isso, lucro bruto. Então, basicamente é o seguinte, olha, eu vendi 89 mil, tá? Mas vamos supor que eu tive 26 mil de gasto, tá? Então, sobrou o quê? 60 mil. Então, a grosso modo é lucro bruto, tá bom? Análise vertical é basicamente quanto que representa cada despesa em relação ao faturamento total. Porque, gente, é o seguinte, a gente tem um faturamento e com esse faturamento a gente tem que pagar tudo. É igual pessoa física, a gente ganha um salário, né? As pessoas ganham salário, né? E aí tem que ir ajustando, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho então despesas não operacionais e no final então eu tenho a minha variação de caixa, que a variação de caixa então tem que bater lá com os extratos do banco, por exemplo, né? E aqui a análise vertical. Esse é o primeiro mês, depois a gente vai para o segundo mês também fazendo a mesma análise, aí que a gente adiciona mais uma, que é a análise horizontal. A análise horizontal, basicamente, ela vai me mostrar qual que é a variação que eu tenho do mês anterior para esse. Então aqui, por exemplo, olha só, em junho eu tive faturamento de 89 mil, 90 mil mais ou menos, aproximado. Em julho eu faturei 59 mil reais, então eu tive uma redução aí de 34% do meu faturamento. Isso aqui significa então nossa análise horizontal, tá bom? Ah, mas eu quero ver então aqui, por exemplo, eu quero entender, essa receita operacional minha, ela veio da onde? Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode abrir, olha. Vamos abrir aqui. Pegar só esse aqui, olha. Aqui. Então vamos lá. Então olha só. Sobre as vendas operacionais, como eu disse, essa empresa aqui, que a gente está trazendo aqui um exemplo fictício, ela faz vendas online, né? Então ela está vendendo aqui pelo Mercado Livre, está vendendo pela Shopee, está vendendo pela Amazon, né? Eu tenho aqui uma receita operacional líquida, né? Que basicamente é o que? É compra de estoque, tá bom? Eu tenho aqui, eu tenho despesas fixas que vai com despesa com o pessoal, o que está entrando? Salários e prolabore, despesas administrativas, contabilidade, serviços terceirizados, marketing, entendeu? Essa estrutura aqui é o que nós chamamos de plano de contas, né? Tem outra nomenclatura também, mas de modo geral é essa aqui, né? Aqui EBITDA, né? Que é o lucro operacional líquido. Aqui já é o lucro líquido, ou seja, eu vou pegar o que sobrou. Então é isso, tá? Então aqui esse lucro líquido, então é aquela análise, né? A gente pega lá então o nosso lucro bruto, né? E tira aqui então, né? Nossas despesas fixas, tá bom? E é isso, então, aqui, por exemplo, vamos ver uma estrutura aqui para... Aqui que está somando. Só ajustar uma fórmulazinha aqui. Aqui é menos você, despesas. Pronto. Então aqui, ó, isso aqui é uma estrutura, por exemplo, para uma empresa que faz... É uma hamburgueria. Vamos dar o zoom aqui. Ela tem vendas no balcão, vendas no iFood, vendas no telefone, né? E aqui também, né, como eu disse, os valores são fictícios, tá? Também vocês vão ver que os valores são os mesmos. Temos deduções da receita também, né? Ou seja, com essa estrutura aqui do plano de contas, a gente consegue ter uma visualização muito boa, tá? Eu vou até voltar aqui, olha. Essa aqui. Se você quiser tirar um print, copiar, tá? Vou deixar aqui, dá um pause aí, tá? Que a estrutura vai ajudar bastante, tá? E é isso que a gente faz então, né? O primeiro passo, a gente, para conseguir entender do negócio, quando chega na operação, né? É entrar, ver então como que estão, a gente monta. O primeiro passo é montar essa estrutura, porque daí a gente vai conseguir entender os números. Entendendo os números, a gente consegue então entrar um pouco mais a fundo. Entrando um pouco mais a fundo, né? A gente consegue então tomar mais decisões e entender então os próximos passos para o negócio, tá bom? E aí voltando, aquela lá é uma estrutura para a gente conseguir ver aquele fluxo de caixa. É uma estrutura para a gente conseguir ver então um fluxo de caixa já consolidado, tá? Mas, além daquele que também é muito importante, o
Que aquilo que a gente viu que passou. Isso aqui a gente consegue fazer uma previsão do que vai acontecer. Isso aqui, essa ferramenta, gente, que está bem alinhada, né? Eu mostrei para vocês a estrutura geral zona do real. Agora isso aqui está bem alinhado com essa é a ferramenta de gestão que a gente comentou lá no começo, né? Que é então mostrar para vocês o que? Isso aqui, essa estrutura de fluxo de caixa. Então, basicamente, como que ela funciona? Eu tenho aqui então minhas despesas iniciais, despesas não, né? Programadas. Aqui eu tenho os dias, por exemplo, aqui eu tirei em 7 dias, que geralmente é o período aí da semana, né? E aí eu vou pagar então fornecedor 1, 2, 3, até o fornecedor o que? 7. Aqui é a minha despesa diária. No fim das contas eu vou ter pago o que? 7 mil reais, por exemplo, durante esse período. E aqui eu consigo fazer uma previsão. Tá, durante esse período, quanto que eu estou planejando, por exemplo, vender? Aqui eu já joguei uma soma final de 350, mas aqui eu posso... Aqui, mas a gente pode colocar assim, ó, por exemplo, entendeu? Que daí a gente consegue fazer uma simulação estimada por dia. Olha só que bacana, entendeu? Esse aqui vamos colocar aqui, por exemplo, 7 mil para facilitar aqui também, né? E aqui também 2.800. Aqui, ó, 800. Aqui, gente, é só Excel, não se preocupe com isso não, que é só para dar o exemplo, né? Então aqui a gente está fazendo o que? Nós estamos fazendo uma simulação de caixa. Estamos fazendo uma simulação de caixa, tá? Então, por exemplo, no dia 1, vou colocar até aqui 7 mil, vamos aumentar mais. Até colocar mais 2 mil aqui, 300 aqui, 200. Olha só que bacana. A gente consegue fazer várias simulações, olha. Aqui, olha só que interessante. E aqui meu saldo em conta, né? Então, vamos lá. Pronto. Então, no caixa final, meu caixa final, a lógica é basicamente essa, olha só. Né? Aí aqui. Que é uma maneira que a gente tem de conseguir prever, por exemplo, por período, né, tudo, quanto que nós vamos ter de caixa, né? Então, olha só, que bacana isso aqui. A gente pode até melhorar isso aqui, olha. Coloca alguns ajustezinhos aqui. Aqui, se for maior do que 0, olha, a gente coloca um verdinho. Se for menor do que 0, se for menor do que 0, a gente coloca um vermelhinho. O que isso aqui quer dizer para nós? Significa o seguinte, então a gente consegue fazer aqui uma previsão de caixa, olha só. Isso aqui é sensacional, gente, de verdade. Então a gente tem lá, por exemplo, no dia 1. No dia 1, eu estou planejando ter um desembolso de 4 mil reais. Isso é planejamento, tá? Estou planejando. Então estou planejando aqui ter um reembolso de 4 mil reais, tá? Tudo bem. Só que em termos de venda, eu estou planejando aqui então, estou tendo um planejamento aí para vender, olha só. Aqui, olha, R$1.900, certo? Então, eu estou planejando gastar 4 mil reais. Eu estou com projeto, né? Planejamento de venda de R$1.900 e eu tenho saldo em conta de R$1.000. Isso quer dizer que nesse dia, olha, 1.900 com os 1.000 vai dar 2.900, só que eu vou gastar 4 mil. Então, nesse dia eu vou ter um desembolso de R$1.100, entendeu? Certo? E assim a gente vai. Então aqui um desembolso de 1.100 no dia 2 já é o contrário, né? E aqui a gente consegue ver mais por dia e no final do período. Então durante todo esse período eu estou com planejamento de ter uma entrada de caixa de R$4.855. Mas o que acontece? Vamos supor que, por exemplo, dia 7 é feriado. Será que eu vou abrir ou não vou abrir?
uma decisão. Ah, vem aqui e faço o seguinte, olha, deixa eu tirar isso aqui, não vou falar que eu não vou vender nada no dia 7. Tirei. Ah, R$3.955, né? Então, assim, com base nessa previsão, você começa a, a, a fazer, então, algumas simulações. Esse exemplo aqui é focado, por exemplo, na hamburgueria, entendeu? Mas poderia servir, por exemplo, na pizzaria, ou outro restaurante, ou lanchonete, entendeu? Então, entendendo isso aqui, a gente consegue manipular. Então, por exemplo, esse fornecedor aqui no dia... Então, no dia 4 aqui, né? Vamos supor aqui que, por exemplo, eu não tive esse faturamento que eu estava planejando ter. Na verdade aqui não foi, eu posso simular, foi R$200, certo? Aqui na verdade foi R$100, esse dia foi muito ruim, esse dia também foi R$200, entendeu? Esse dia aqui, aqui foi isso, aqui foi R$200, aqui também esse dia foi muito ruim, venda no balcão, não sei o que aconteceu, o pessoal tá viajando, né? Essa despesa aqui na verdade não é R$1.000, na verdade ela é, acabei de descobrir, R$3.500. Ou seja, quando eu jogo então, eu tive uma diminuição brusca de despesa, de receita, mas um aumento brusco nas despesas, agora meu caixa está negativo. O que eu posso fazer? Olha, eu sou muito amigo do fornecedor 4. Eu vou lá com ele, eu vou falar, olha fornecedor 4, por favor, eu compro de você todo mês, toda semana. Eu posso negociar contigo? Em vez de eu te pagar aqui no dia 4, deixa eu te pagar semana que vem. Pode ser? Ele, opa, pode. Então, beleza. A gente faz o que? Zero aqui. E faz o seguinte, zero aqui, ó. Ah, não, agora já ficou melhor. Eu vou fazer o seguinte, olha, no dia 7 eu vou fazer uma promoção. Se eu fizer uma promoção, eu acho que aqui eu consigo vender 800. Aqui vai ficar 1.500, olha só. E aqui vai melhorar também as vendas no telefone. Vou fazer uma promoção de vendas por telefone. Então aqui, olha, vai ficar R$1.200. Então olha só, R$805, né? Ou seja, com essa ferramenta de fluxo de caixa a gente consegue ter uma previsão. A gente consegue fazer simulações. Isso é uma ferramenta importantíssima, tá bom? Importantíssimo. Para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado então do vídeo, tá? Qualquer dúvida aí deixe nos comentários e vamos lá, até a próxima. Obrigado, hein?